Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa do batismo de Jesus. Hoje se encerra com esta celebração o ciclo do Natal. Semana que vem, domingo que vem, já estaremos no tempo comum. Esta celebração de hoje também significa a passagem do Jesus infante ao Jesus adulto. Celebramos a Epifania, Jesus menino visitado pelos Reis Magos. Hoje Jesus comparecendo no Jordão diante de João Batista para ser batizado e iniciar a sua missão messiânica. Vos convido nesse momento, nesta festa do batismo de Jesus, em que João Batista o apresenta como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos rezar a oração da Igreja ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Escutemos agora o Evangelho, que é tirado do Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se apresentavam no seu íntimo. Se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o batismo de João era um batismo de conversão. No entanto, Jesus quis passar pelo batismo de João, se solidarizando com os pecadores. Ele não necessitava, ele não precisava de conversão, mas ele quis se apresentar a João para ser batizado. Também na cruz morrerá ao lado de ladrões. Por outro lado, o Pai, aproveitando dessa humildade do Filho, conferiu-lhe a unção messiânica, fazendo-o repousar sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Ao mesmo tempo, fez a sua voz ecoar
Eis meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Isso nos coloca em sintonia com a primeira leitura do profeta Isaías, que diz: Eis meu servo que eu amparo, faço repousar sobre ele o meu espírito. É a primeira leitura do capítulo 42 de Isaías. Eu escolhi essa passagem do primeiro versículo do capítulo 42 de Isaías como lema da minha ordenação. Eis meu servo que eu amparo, faço repousar sobre ele o meu espírito. O sacerdote, na sua ordenação, se assemelha a Jesus saindo do Jordão, cheio do Espírito Santo. Mas também cada batizado, cada crismado participa dessa unção de Cristo. E aí vemos, meus irmãos, como Jesus respondeu à missão do Pai, aquela unção que o Pai lhe deu. Ele cumpriu com profundo zelo a sua missão messiânica. Recebendo a unção do Espírito Santo no Jordão, inicia a sua missão messiânica com profunda fidelidade ao Pai e vai levá-la avante até as últimas consequências na cruz. São Pedro, discursando no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, segundo a leitura de hoje, ele disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio. Jesus responde à missão que o Pai lhe confia. Ele se deixa guiar, conduzir pelo Espírito Santo. Por isso, na sinagoga de Nazaré, ele vai dizer, no mesmo capítulo 4 de São Lucas, ele vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ele se deixa guiar pela unção do Espírito Santo e passa fazendo bem, curando os que estavam dominados pelo demônio. Essa fidelidade de Jesus à sua missão messiânica, meus irmãos e irmãs, deve nos fazer pensar: estamos vivendo nossa missão batismal? Estamos vivendo o nosso batismo, a nossa confirmação? No meu caso, a minha ordenação diaconal e sacerdotal? O que nós estamos fazendo com a nossa participação na unção de Cristo? Cristo participou a nós a sua unção. Por isso, João Batista diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus não recebeu a unção somente para ele, ele recebeu o Espírito Santo também para transmiti-lo à igreja. Santo Irineu disse: quando Jesus desceu o Jordão e foi batizado, éramos nós que descíamos o Jordão com ele para recebermos com ele o Espírito Santo. Se recebemos, se participamos da unção de Jesus, se recebemos do seu Espírito, devemos ter presente também, meus irmãos e irmãs, que somos corresponsáveis na sua missão. A igreja continua a missão de Cristo e nós somos a igreja. Pelo batismo nos tornamos membros da igreja.
portanto, corresponsáveis na continuidade da missão de Cristo pela história afora. Aqui, meus irmãos, na liturgia da palavra de hoje, vemos como Jesus era lembrado. Pedro diz: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, como Jesus de Nazaré foi ungido e andou por toda parte fazendo bem, curando a todos. Como Jesus era lembrado, como alguém totalmente fiel à vontade do Pai, cumpridor da sua missão. Como queremos ser lembrados depois da nossa morte, como alguém que viveu o batismo, que deixou rastro, que passou fazendo bem, que fez diferença. Devemos pensar sobre isso, meus irmãos e irmãs, porque ao que muito for dado, muito será cobrado. Recebemos o mesmo Espírito que Jesus recebeu no Jordão da parte do Pai. Ele mesmo disse depois na ceia: eu vou rogar ao Pai, ele vos enviará um outro Paráclito. Em outra passagem ele diz: eu vou-lhe enviarei, porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E aí devemos questionar se recebemos desse mesmo Espírito, estamos participando dessa mesma missão? Um dia, meus irmãos e irmãs, Jesus nos perguntará: o que você fez do seu batismo? O que você fez da sua confirmação? Você cumpriu a sua missão? Você passou fazendo bem? Você deixou-se guiar pelo Espírito Santo? Você viveu sua vida cristã? Vamos pedir neste momento, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a vivermos a nossa missão. Te damos graças, Deus Pai, porque nos destes o dom da vida e nos destes também sermos seus filhos. Concede a nossos corações vacilantes o Espírito Santo que nos leva a ser testemunhas, o amor que constrói teu reino, o testemunho que leva a tua presença a todos. Ajudai-nos, Senhor, a vivermos a nossa missão, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo em nossas vidas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês, meus irmãos, um bom dia do Senhor. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra.